Muito bem-vindos. Daremos início à 8ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano de Prevenção às Chuvas, GT-PPC 2025-26. Convido para compor a mesa o nosso secretário de Limpeza Urbana, Osmário Ferreira, e também o inspetor Bispo da Defesa Civil. Cadê o inspetor? Acho que ele deu uma saidinha, né? Tá bom. Eu queria já justificar a ausência do secretário Naline, ele está numa agenda externa e, por isso, não pôde estar aqui conosco, e também do Hassan Baracá. Hoje o CGE está recebendo uma delegação. Bispo, por favor, vem aqui com a gente. E aí ele não conseguiu vir e nem indicar ninguém, porque a equipe é pequenininha lá e estão todos recebendo essa delegação. Então, eu gostaria de informar que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima, e pedir a quem ainda não assinou a lista de presença que está ali, por favor, assine antes de sair. Hoje teremos aqui a apresentação Impactos dos Eventos Extremos na Primeira Infância, com o pessoal da Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos. Então, ao final da reunião, a apresentação será deles. Muito obrigada pela presença de vocês. E convido agora o inspetor Ronivon dos Santos para apresentar o balanço das ações da Coordenação Operacional SMSU, CONDEC, do período de 13 de março de 2026 até 9 de abril de 2026. Pode ser? Eu falo daqui, né? Bom dia a todos. Vou falar sobre os números da Defesa Civil. São 23 mil chamados, cerca de 23 mil chamados, né, acumulados desde o início do plano, com quase 9 mil ocorrências em duplicidade que entram através do nosso centro, e atendidas desde o início do plano são cerca de 14.266 ocorrências. A frequência de total de ocorrências atendidas são 14.266, acumuladas desde setembro, no caso. Pode passar. Aqui a gente vê o gráfico, né, de distribuição de chamados por faixa de horário. É isso. Aqui são ocorrências exclusivas de árvores, que representa 9.181 ocorrências atendidas durante o período. Aqui é a evolução de queda de árvores, né? Desde setembro, a gente tem, né, um acúmulo bem considerável de 3.313. O acumulado aqui a gente vê por subprefeituras, né? Se destacando Butantã, Sé e Vila Mariana. Aqui são ocorrências de queda de galho, acumuladas desde setembro, que acumulam 2.120 ocorrências de queda de galho. Queda de galho acumulado por subprefeitura, se destacando, né, Vila Mariana, Lapa e Pinheiros. Aqui é a evolução de risco iminente de queda de árvores, que são as árvores que apresentam risco, né, no seu tronco base. São cerca de 3.752 acúmulos. E acumulado por subprefeitura, que é a Lapa, Butantã e Vila Mariana. Aqui é desabamentos e seus riscos. Aqui a gente tem um acumulado de 353 ocorrências desde setembro. E as subprefeituras que se destacam Embu-Mirim, Moca e Pirituba. Risco de desabamento, né? 1.397 desde setembro. E o acúmulo de risco de desabamento por subprefeituras, que é Moca, Sé e Capela do Socorro.
Aqui a gente vai falar de deslizamento e seus riscos. Deslizamento, acumulamos 76 ocorrências desde setembro. E o acumulado por subprefeitura é Mboimirim, Campo Limpo e São Mateus. Risco de deslizamento são 124 ocorrências desde setembro. E o acumulado por subprefeitura é Campo Limpo, Mboimirim e Pirituba. Alagamento e inundação. Desde setembro são 497 ocorrências. O acumulado desde setembro, isso. Aqui, o acumulado por subprefeitura, Campo Limpo, 70 ocorrências, São Miguel, 69 e Itaim, 55. Aqui vamos falar de erosão. São 583 ocorrências acumuladas desde setembro. O acumulado de erosão por subprefeitura é Mboimirim, 37, Capela do Socorro, 37 e Itaquera, 33. Aqui são os resumos de todas as ocorrências atendidas pela Defesa Civil. Desde março, são 1.849 ocorrências e até abril, neste ano, 324. Ocorrências por região e subprefeitura. O acumulado de ocorrências por região geográfica, né? Na Zona Norte, 2.307 ocorrências. Na Zona Sul, 4.995. Na Zona Leste, 3.876. E na Zona Centro-Oeste, 3.078 ocorrências. Aí é um comparativo de ocorrências por região geográfica. E o total de março de 2026, né, por subprefeitura, e parcial até 8 de abril. Aí é o ranking de ocorrências por subprefeitura, né, por região geográfica. Destaques na mídia. Aqui é a ocorrência de vulto, né, que foi uma queda de árvore no Ipiranga, onde caiu sobre residências. Então, houve um atendimento bem rápido, né, por parte do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também. Desabamento e inundação são ocorrências de inundação, de alagamentos, né, que atingem casas e carece da nossa atuação. Aqui foi o muro do aeroporto de Congonhas que desabou, que prontamente a equipe do aeroporto sanou o problema. E chuvas do dia 8 de março, que são as decretações de estado de atenção juntamente com o CGE, que a Defesa Civil faz. Aí, o desabamento na Vila Mariana, onde uma academia, né, o muro de uma academia desabou. Não tivemos vítimas, graças a Deus. E aí continua também, né, a academia, o CrossFit. Aí foi um desabamento de uma obra em Pinheiros, onde teve feridos, né, 2 funcionários foram atingidos. E aí a gente vê também um desabamento no Ipiranga, onde um ônibus, né, adentrou numa residência. E um risco de desabamento na freguesia do Ó. Colisão de veículo, é bastante comum essa ocorrência também. Colisão de autos em residência. Um risco de desabamento em decorrência de um incêndio na Vila Prudente. São as ocorrências de destaque. E chuvas do dia 7, onde acontecem as decretações junto com o CGE. Inundações, né, em Santo Amaro, onde também a gente atua em conjunto com a SMADS, né, em auxílio a insumos a quem foi atingido. E o destaque da divisão de prevenção, que é onde eles realizam um trabalho de mapeamento nas áreas de risco, né? Mapeamento nas áreas de risco geológico e hidrológico, onde também fazem sobrevoos de drone e conteúdos para alertar a população também na rede social. E também faz palestra nas escolas e oferece cursos também para a população.
Aqui a gente está falando da divisão de resposta, que é onde a Defesa Civil faz o pronto atendimento, né? Que a gente tem hoje cerca de 14 equipes de resposta espalhado nas regiões centro, leste, norte e sul, onde faz o pronto atendimento, né? Como a gente pode ver. Queda de árvore, inundação, atendemos todo tipo de ocorrência, né? Pode. Que a gente pode ver atuação em conjunto com a Enel, queda de árvore, sob fiação, galho. Pode passar. Isso. É isso. Tá bom? Obrigado. Inspetor Bispo, o senhor quer falar alguma coisa? Desculpa o meu atraso, tá? Um bom dia a todos, tá? Já tivemos uma apresentação dos nossos colegas. O Rony, ele faz parte da parte de triagem das ocorrências. Ele trabalha aqui no Centro de Operações, que no CCO é aqui no Smart Sampa. Então, estou apresentando ele aqui, porque ele, todas as coisas que caem, passam pela mão dele, ele faz a triagem do serviço nosso ali, ok? Obrigado, hein? Muito obrigada. Passo agora ao nosso secretário de Limpeza Urbana, Osmário Ferreira. Bom dia a todos. A gente praticamente nós encerramos mais um ciclo, né, do plano de chuvas de verão. Iniciamos ele em novembro, a gente agora adentrando abril, maio, já iniciamos, né, as tratativas pensando no próximo período. Eu vejo que uma boa parte dos problemas que tiveram, muitas delas residem na falta de consciência da nossa população, seja pela ocupação em locais inadequados, seja pela deposição de resíduos de uma maneira totalmente inadequada, criminosa e indiscriminada. A gente, só em Boca de Lobo, nós tivemos no ano de 2025 mais de 950 mil toneladas de resíduos retirados de Boca de Lobo. Então, imaginamos que ali era para ter folhas, um pouco de resíduos sólidos, mas a gente encontra de tudo, desde móveis, pedaços de placas de identificação e por aí vai. Os locais que mais chamaram a atenção foi na região leste, assim como demonstrado pela Defesa Civil. Foram mais de 1.000 toneladas na região de São Miguel Paulista, então é uma quantidade considerável. Em segundo lugar está na região de Campo Limpo, também foi mais de 1.000 toneladas. Em terceiro lugar, região de Pinheiros, Lapa e Vila Mariana. Então a gente tem em 3 regiões em São Paulo mais de praticamente 3.000 toneladas de resíduos em Boca de Lobo. Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal de São Paulo, né, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, fez a aquisição de cestos, né, são chamados de bueiros ecológicos, em outros momentos bueiros inteligentes, para tentar conter a quantidade de materiais que são levados para micro e macro drenagem. A gente vai ter que fazer um trabalho diferenciado em relação à limpeza dessas bocas de lobo, uma vez que nós dividimos em níveis, né? Em alguns locais, o nível 3, a limpeza é trimestral, o nível 2, limpeza mensal, e em alguns locais a limpeza é semanal. Principalmente na região, os maiores centros, né, das macro e micro regiões de São Paulo, a gente acaba fazendo a limpeza semanal. E, infelizmente, toda semana a gente encontra de tudo. Em algumas regiões, principalmente recipientes para alimentos, né, as marmitex de isopor ocupam assim de uma maneira assustadora as bocas de lobo. PETs também acabam ocupando, e a gente acaba nesse momento em que terminamos mais um programa, mais um ciclo, pensar qual que é a solução para essa destinação inadequada de resíduos. A Luciana, ela faz parte de alguns grupos de trabalho comigo, né, estando por ser clima, e todas as vezes nos perguntam qual a solução para essa quantidade de material que é descartada pela população. Nós tivemos há cerca de 2 ou 3 semanas um seminário internacional voltado à questão dos resíduos, e um exemplo que eu acho muito interessante, nos próximos dias eu vou até a Câmara dos Vereadores conversar com alguns vereadores, é a questão de algumas restrições de material de uso único, material descartável. Em Portugal, eles
Isso no país, não foi nem para um estado e quiçá para o município. Primeiro, proibiram a aquisição de material descartável, material de uso único. Então, toda e qualquer repartição pública, no primeiro momento, foi totalmente proibida. Então, a gente tem copos de uso único, entre tantos outros. Então, houve uma lei que se proibiu, e após 2 anos, isso foi proibido para todo o país. Então, acho que já é uma maneira. A gente verifica que as pessoas elas realmente não têm essa noção do que fazer com os resíduos. A gente, a semana passada, publicou o PMEA, Plano Municipal de Educação Ambiental, que tem por função também reforçar a destinação adequada de resíduos, e a gente pretende ou acaba sonhando com que isso leve para dentro de cada pessoa a preocupação de que hoje os resíduos sólidos já ocupam a 3ª posição na emissão de gás de efeito estufa. E o que nos preocupa em relação a São Paulo é a politização de tudo, né? As pessoas elas entram no quanto pior, melhor. Então, ações que deveriam ser voltadas para diminuir a quantidade de marmitas nas ruas, para que realmente as pessoas que estão em situação de rua pudessem ter um local mais agradável, um local até eu não gosto muito da palavra, mas humanizado, né? Mas com o mínimo de dignidade pudessem sentar, comer. Mas se a gente pensar em direcionar para isso, a preocupação e a politização ela acaba fazendo com que isso não aconteça. A gente trabalha, né, a Secretaria Municipal das Subprefeituras, através das suas divisões de zeladoria urbana e a Secretaria de Limpeza Urbana, trabalha de uma maneira muito próxima às outras secretarias, uma vez que é a secretaria que, como o prefeito diz, é o prefeito em cada região. Então, a gente, hoje, com o governo local, ele faz a gestão de todos os meios, de todas as menores divisões das secretarias nas regiões. Então, o subprefeito tem essa preocupação, ele é a pessoa que não tem a possibilidade de se ausentar em momento algum, e isso faz com que a gente tenha a resposta muito rápida nos grandes eventos, nos problemas que a cidade tem. Então, a gente nos colocamos à disposição de todos para cada vez mais termos essa união em prol da diminuição dos eventos, né, dos eventos, dos cataclismas, né, como o secretário Naline comenta. E a gente fica feliz em que pese termos enchentes, termos alagamentos, de mais uma vez encerrarmos mais um ciclo em que a cidade não amanheceu nem um dia cheio d'água. Isso por um trabalho hercúleo da CT, que no primeiro momento já vai nos locais, avisa o CGE, avisa a subprefeitura, nos aciona. Então eles mesmos podem asseverar isso, que nós não tivemos nenhuma rua intransitável na cidade de São Paulo quando os eventos acontecem. Eles são restabelecidos o mais rápido possível. Isso prova que a cidade ela trabalha unida, e realmente a gente pode nos orgulhar cada vez mais dessa ação conjunta. Então, eu acho que nesse término de ciclo, acho que a gente pode realmente respirar, dando parabéns a todos pela ação conjunta. Muito obrigada, secretário. É difícil pensar numa cidade que descarta 18 mil toneladas de resíduos por dia, e ontem a gente ficou sabendo 30 mil toneladas de resíduos têxtil só com a Loga. É muita coisa, né? Na verdade, assim, a gente tem um ecoponto têxtil, isso é uma das provas que realmente a nossa população ela precisa mudar. Nós fizemos um ecoponto têxtil. Esse ecoponto ele recebe todos os dias cerca de 30 toneladas por dia, só que, infelizmente, mais 30 toneladas são jogadas no entorno ainda. Nós tínhamos mais de 50 toneladas que eram descartadas diariamente. Isso levava um prejuízo muito grande para a região ali, Brás, Pari. Houve investimento, houve um trabalho de conscientização. O subprefeito fez reuniões com as comunidades ali latinas que vivem no entorno, mas, infelizmente, muitos ainda insistem em jogar na via. A pessoa ela não se dá o trabalho de, com o seu veículo, andar por cerca de 100, 200, 300 metros. Vários veículos já foram surpreendidos. Qual que é a alegação? A gente conversa com os funcionários. A grande parte dos veículos dessa população
estão em situação irregular perante o Código de Trânsito brasileiro. Então, eles têm medo de já ter um equipamento público e ter sido apreendido. Mas estamos conversando com o subprefeito, com a Polícia de Trânsito, e vamos intensificar as operações para que realmente, já que ele não vai pelo amor, vai pela dor. Aos amigos a lei, aos inimigos o rigor da lei. Opa, obrigada. Eu queria só reforçar com todos que a entrega dos relatórios, que até o secretário falou no início, ela é até o dia 15 de abril. Então, está chegando o dia aí. Eu peço muita atenção de vocês a essa data para que a gente possa juntar todo esse material e apresentar aí para a Defesa Civil. E a nossa próxima reunião vai ser no dia 8 de maio, já com o início da apresentação desses relatórios. Então, só para vocês já colocarem aí no radar. Então, agora vamos fazer a rodada de apresentação dos órgãos para o relato do período de 13 de março até 9 de abril. Quem não tiver novidades, não precisa apresentar. Então, Companhia de Engenharia de Tráfego, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a CET. Marcelo Guidolin, por favor. Bom dia a todos, bom dia, secretário, bom dia, Luciano, bom dia, bispo, novamente. Primeiramente, eu quero agradecer as palavras aí do secretário a respeito do trabalho que a CET faz junto à cidade de São Paulo e, além de tudo, dizer que vou fazer a apresentação, que os dados, mesmo com todos esses problemas que o senhor relatou, nós estamos diminuindo os índices de alagamentos, de locais intransitáveis, de árvores, de ruas que têm que ser bloqueadas devido a árvores caídas. Então, mesmo assim, com todos esses problemas, o plano chuvas de... Hoje é programa preventivo de chuvas, né? Mas porque a gente faz o ano inteiro. Mas estamos encerrando um ciclo agora, que é o verão, e onde que causa mais problemas devido à intensidade da chuva que é maior, mas mesmo assim nós estamos conseguindo alcançar as metas e diminuir os índices em relação aos anos anteriores. Vocês podem ver aí, a respeito de árvores caídas, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um decréscimo de 77%, de solapamentos 25%, os alagamentos totais também 77% e os alagamentos intransitáveis 89% a menos ao ano anterior. Aqui a mesma coisa, no período de setembro a março de 25, bem como até agora do dia 9, e também em relação ao ano passado, houve um decréscimo de árvores caídas. Nesse período de 1º de setembro a 9 de abril, houve um decréscimo de 14% de árvores caídas, solapamentos 2%, alagamento total 54% e alagamentos intransitáveis de 53%. Aí é um gráfico comparativo, né, do período de 13 do 3 de 25 a 9 do 4 de 25 em relação a esse ano de 26. Número de árvores caídas, 65 a menos. O número de árvores caídas foi bem menor do que em relação ao período do ano passado. Solapamentos idem, alagamentos totais e alagamentos intransitáveis também. Comparativo aí em relação ao período de 1 do 9 de 24 a 9 do 4 de 25, em relação a esse período desse ano, também vimos que todos os índices estão caindo. E aqui é apenas um anexo dos pontos onde ocorrem mais alagamentos
na cidade de São Paulo, os top 10. Jaco Pêssego, Jules Rimet, presidente Batista Ferreira. Na Jules Rimet já está tendo lá uma grande obra do piscinão que está sendo feito, então provavelmente também vai sair. Então todos os índices aí estão sendo bem inferiores ao do ano anterior. E aqui é a relação da equipe executiva da Companhia de Engenharia de Tráfego. Quero agradecer a todos e contem sempre com a CET, que nós somos aqui um time, como o próprio secretário falou, são todas as secretarias trabalhando para que a população ganhe com tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora convido a Cristiane Leonora da Conceição, da SMADES. Não? O Tiago de Andrade, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Tem alguma novidade, Tiago? Cadê o Tiago? Ah, tá. A Isabela Fernandes Farias Costa, da Secretaria de Comunicação. Não. Da Secretaria de Saúde, Felipe José. Secretaria de Esportes e Lazer, o Cláudio Henrique da Silva. SP Regula, Felipe. Não. E a Luciana, da Secretaria de Direitos Humanos. Não. Então, essa parte está concluída. E agora eu convido a Lara Vitória Abreu dos Santos, Elisete Regina Nicolini, do Núcleo de Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos, para apresentar sobre impactos dos eventos extremos na primeira infância. Bom dia, pessoal. Escutam? Bom, chamo lá a política de primeira infância. Posso pegar o outro também, se for melhor? Pode ser? Tá. Aqui fica melhor. Tá, melhorou. Eu sou gestora de políticas públicas de formação, então a pauta da agenda climática ela é um pouco nova para mim. E ela é um pouco nova também para a política de primeira infância aqui do município de São Paulo. O nosso Plano Municipal pela Primeira Infância, que guia a nossa política, ele foi criado em 2018 e ele não tem o nome, a pauta clima. Então, a palavra clima quase não aparece, ele aparece só na ODS, porque era um assunto que ainda não era trazido. Então, a gente vem incorporando aos poucos um pouco sobre a pauta climática no Plano Municipal pela Primeira Infância, mas também no Plano de Ação, que é o que vai atualizar o nosso Plano Municipal pela Primeira Infância. E aí, eu queria comentar com vocês hoje um pouco sobre como a primeira infância é o público mais afetado com os impactos climáticos, né? Tem alguns fatores, mas eu vou trazer um pouquinho sobre isso para vocês. E aí, para começar, eu queria contextualizar um pouco a primeira infância daqui de São Paulo. Então, quando a gente fala da primeira infância em São Paulo, nós estamos falando de 869 mil crianças, aproximadamente. Eu sempre falo que um comparativo é que são 2 Mogi das Cruzes inteiras, assim, de população de crianças de 0 a 6 anos de idade. É bastante criança, né? E isso de uma população de 11 milhões e meio de pessoas, claro. E dessas crianças, 550 mil delas estão na rede pública. Então, a maior parte delas estuda com a gente na rede pública do 0 a 6 anos. E dessas crianças, 57,57% delas, aqui a gente está falando, na verdade, da faixa etária dos 0 aos 4 anos de idade, segundo uma projeção do IBGE, elas estão presentes nos 30 distritos mais vulneráveis para a primeira infância que a gente tem na cidade. Então, nesses 30% dos distritos mais vulneráveis, a gente tem quase 60% das crianças. E dessas crianças, 290 mil estão em famílias que recebem o Bolsa Família. Então, a gente sempre gosta de contextualizar um pouco, porque a gente sabe que São Paulo é uma cidade um pouco fora da curva de população, mas também de questões que tem. E a primeira infância não é diferente, né? São muitas crianças. E aí, quis contextualizar para vocês também um pouquinho do porquê que a primeira infância é uma faixa etária que a gente olha com mais cuidado. Então, tem um gráfico aí que vocês conseguem ver o desenvolvimento do cérebro de uma criança, que vai desde o nascimento até os 2 anos de idade.
A gente chama o período que vai desde a concepção do feto até o nascimento da criança de janela de oportunidade. Então, são os 1000 dias mais importantes do desenvolvimento. O bebê, quando ele nasce com os neurônios dele já ali, todos esses neurôniozinhos, mas as conexões dos neurônios, que vão ser as sinapses, que vão dar essa constituição inteira, que vai formar depois os circuitos neurais, as habilidades motoras, as visuais, emocionais, a linguagem da criança, ela é constituída nesses primeiros 2 anos de vida com uma velocidade muito grande. Então, é mais de 1 milhão de novas conexões neurais formadas a cada segundo no bebê. Porque ele está conhecendo o mundo agora. Então, tudo que ele vê é novidade. E tudo que ele vê é novidade, então tudo que ele vê vai criando essas sinapses, que depois vai sendo criada uma plasticidade para ela também ficar suscetível a poder ter mudanças cerebrais. Fica tudo meio abstrato para a gente quando a gente vai falando desse jeito, eu sei, mas o que significa no final das contas? Significa que 80% do desenvolvimento que a gente vai ter ao longo da vida cerebral, ele vai ser constituído até os 6 anos de idade. Então, a primeira infância é um ponto crucial de desenvolvimento humano. E é por isso que a gente olha para ela com tanto cuidado. Então, tem uma necessidade gigantesca de que a gente fortaleça os alicerces para o desenvolvimento do ser humano e de toda a sociedade a partir desse primeiro ponto, que a gente atenda às diferentes necessidades da criança e das suas famílias, porque ela está convivendo com suas famílias, e que a gente desenvolva e implementa políticas públicas específicas para a primeira infância. Mas a criança vive no ambiente, então a gente precisa de ambientes que sejam acolhedores, que sejam saudáveis, que sejam os ambientes adequados para essa criança poder se desenvolver. Então, a gente vem falando nos eixos do desenvolvimento integral, incluindo os ambientes acolhedores e saudáveis. E aí, o pessoal da Unicef sempre usa essa distinção das vulnerabilidades específicas das crianças em 3 eixos principais que mostram por que a criança fica tão vulnerável às mudanças climáticas, né? A criança tem algumas vulnerabilidades específicas. A primeira delas é a fisiologia. Então, o bebê está se desenvolvendo agora. Ele consome muito mais água, muito mais comida, muito mais ar por massa corporal do que a gente. Eu sempre gosto de citar que eu tenho um sobrinho de coração que ele tem 2 anos de idade e ele come 2 ovos mexidos pela manhã. Eu como 2 ovos mexidos pela manhã. É uma proporção porque ele está em desenvolvimento. Então, como ele está se desenvolvendo, ele consome mais, porque todo o corpo dele está em desenvolvimento. Então, se a água está contaminada, se o ar está contaminado, se a comida está contaminada, a criança vai consumir muito mais disso por unidade de massa do corpo dela. Então, isso tem um impacto muito maior no corpo dela. Além disso, a criança está em processo de desenvolvimento com, por exemplo, a sua regulação de temperatura. O bebê tem muito mais febre do que a gente quando é adulto, porque ainda não regula bem. A imunidade ainda não está completa, porque ainda não se expôs a todas as coisas que vão trazer a imunidade dela. Então, o bebê está muito mais suscetível às mudanças, o bebê e a criança, né? E o segundo ponto é o comportamento. Então, a criança, o bebê, eles ainda estão criando o que é o senso do risco. Então, elas se colocam muito mais em risco do que a gente, né? O clássico, colocar o dedinho na tomada, se vê fogo, coloca a mão, porque ela ainda está sentindo o que é esse espaço, ela ainda está descobrindo o que é um risco ou não. Então, ela tem ações comportamentais que são que acabam se tornando uma vulnerabilidade específica da criança, que é do processo de conhecer mundo mesmo. E a dependência, porque a criança depende exclusivamente para sua sobrevivência, até uma certa faixa etária, de um adulto responsável. Então, se esse adulto responsável está em crise, se esse adulto responsável tem problemas, se esse adulto responsável não está conseguindo suprir as necessidades da criança, a criança fica muito mais vulnerável. E aí, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de fatores que afetam todas essas vulnerabilidades da criança. Então, aqui a gente traz um pouquinho de alguns riscos climáticos com impacto significativo sobre as crianças, né? A gente fala sobre o ciclone, as chuvas intensas, os alagamentos, as secas, as ondas de calor, os incêndios, a poluição do ar, que trazem impactos imediatos na primeira infância. Então, tem esse gráfico aqui que a gente pega do NCPI, que é o Núcleo de Ciência pela Infância, e que ele traz muito bem alguns desses impactos, né? Que é a perda agrícola, que traz insegurança alimentar, então as secas ou a estiagem intensa trazem perdas agrícolas, e isso traz insegurança alimentar porque traz um aumento no preço dos mantimentos, o aumento de doenças infecciosas e transmissíveis, porque é isso, a água contaminada pode trazer muitos fatores, a perda de moradia e deslocamento forçado, porque as crianças que têm
suas casas perdidas, né? E isso leva, inclusive, à perda de direitos, porque a criança, por exemplo, não consegue habitar a escola. Eu acho que, se eu não me engano, foram 55 mil horas aulas perdidas em 2024 pelas crianças da educação básica no Rio Grande do Sul, após a perda. Então, 55 mil horas aulas é muita coisa, né, gente? A gente está falando de um desenvolvimento da criança muito grande. A exposição a contaminações, a morte precoce, o estresse tóxico e prejuízo da saúde mental e o acesso menor à educação de qualidade e cuidados com a saúde. Tem essa tabelinha aqui, que também é boa para a gente dar uma olhada, né? Pensar como que esse efeito climático tem efeito na exposição quando a criança lida. Então, por exemplo, quando a gente fala da chuva intensa e alagamento, a gente entende que a chuva é um fator que chega aqui em São Paulo, a gente está falando do acesso limitado a serviços de saúde, a gente está falando sobre o aumento da mortalidade infantil, sobre o aumento de doenças infecciosas, então a gente está falando sobre muitos desses fatores. Depois acho que vocês enviam as apresentações, acho que dá para olhar com um pouco mais de calma essa tabela, mas ela é interessante de olhar para entender a relação efetiva desses efeitos climáticos com os efeitos da exposição. Só que a gente sabe que não são diretamente todas as crianças que são afetadas no mesmo grau, né? A gente sabe que tem uma mudança e que a crise climática ela impacta a desigualdade social, ela fortalece o racismo ambiental. Esse gráfico é um gráfico do Instituto Alana, que eles fizeram uma pesquisa sobre o acesso ao verde e a resiliência climática nas escolas brasileiras. E aí eles trazem duas informações interessantes. Olhando para as capitais, 90% das escolas em área de risco nas capitais brasileiras estão dentro ou próximos de favelas. E 35% das escolas em ilhas de calor têm maioria dos alunos negros. Então, a crise climática, ela potencializa o racismo ambiental, ela coloca em xeque o racismo ambiental, né? E aí, quando a gente está falando de racismo ambiental, acho que trouxe uma definição muito passando por cima para vocês, mas é quando os grupos sociais e racialmente vulnerabilizados, principalmente as populações negras, periféricas e indígenas, são os mais expostos a riscos ambientais, desastres e faltas de infraestrutura. Então, que reflete e reforça essas desigualdades sociais que estão dadas. Se vocês olharem nessa tabela aqui na lateral, a gente tem um ranking das capitais com escolas sem área verde por lote. Então, a proporção de escolas sem cobertura vegetal, se a gente olha São Paulo, ele está ali perto de Maceió, Belém, o que dá uma tristeza, né? Porque a gente está olhando regiões que estão próximos da floresta amazônica, mas mesmo assim são áreas que não têm muito acesso. Então, 39% das escolas elas não têm acesso à área verde. E um gráfico positivo, um cenário positivo disso é que as escolas públicas aqui de São Paulo têm mais acesso à área verde do que as escolas particulares. Então, a gente está caminhando e a gente tem uma oportunidade aí de atuação, né? E aí, para mostrar... Claro, aí você está falando de estado, né? Não, as capitais, as cidades. Ah, é cidade? São as cidades, são as capitais. E aí, aqui, trazendo um pouco do gráfico da cidade de São Paulo, o primeiro gráfico ele mostra o nosso INVUPRIM, que é o nosso Índice de Vulnerabilidade para a Primeira Infância. A gente tem uma cesta de indicadores, são 11 indicadores, que estabelecem o distrito como mais ou menos vulnerável para a primeira infância. E aí, quanto mais escuro, mais vulnerável para a primeira infância ele está. E ao lado, a gente tem um gráfico que vem da Sampa Clima, mas ele também está presente no Plan Clima, que ele traz a vulnerabilidade da população para as ondas de calor, que é um dos fatores que a gente olha, né? E a gente vê o match que tem esses dois mapas. Então, a gente sabe que as áreas mais vulneráveis para a primeira infância são as áreas que estão mais suscetíveis à vulnerabilidade para as ondas de calor, por exemplo. Falando de da cidade de São Paulo, que a gente tem uma questão com arborização, com a urbanização, né? E aí, para não ficar um clima muito pessimista, como que a gente começa na mitigação desses efeitos da crise climática, né? Olhando de uma forma muito geral, a gente sempre recebe as recomendações de que as políticas públicas atuem de forma intersetorial, porque é isso, a gente está falando da criança como um ser inteiro, né? Nós também como seres inteiros, então precisa que várias áreas olhem para ele. A gente está falando sobre a integração entre o clima e a infância, que é um movimento que a gente vem fazendo, com planejamento urbano que seja sensível à primeira infância. Então, se a gente olha a altura do bebê, né, o bebê de até 3 anos de idade, que é a primeiríssima infância, ele tem 95 centímetros, em média. E ele está na altura certa do escapamento do carro. Então, olhar também para um olhar mais sensível da construção urbana e os serviços públicos articulados.
E aí, isso faz com que a gente alcance algumas estratégias de adaptação. Então, a gente alcance a ampliação das áreas verdes, das infraestruturas resilientes, as creches e escolas com mais dessas áreas verdes, o fortalecimento da proteção social e a criação de alguns protocolos claros para lidar em casos de eventos extremos climáticos. A gente vem começando aqui em São Paulo a fazer esse movimento através de uma primeira articulação com a Seclima, para a gente incluir nos planos e nos instrumentos de planejamento e estratégicos, também com o pessoal do Verde Meio Ambiente, essa interlocução com a primeira infância. Então, no âmbito do Plano Clima, os objetivos estratégicos a serem alcançados até 2040, que estão ligados à primeira infância, inclui assegurar o saneamento ambiental universal e eficiente, transformar as unidades educacionais em polos de resiliência climática, infraestrutura verde e promoção do bem-estar, porque a gente está falando de uma cidade onde tem creche para todas as crianças, e as crianças passam, em alguns casos, 9 horas nas creches. Então, a gente está falando de 5 refeições oferecidas na creche. Esse tem que ser um espaço seguro para elas estarem, né? E promover a centralidade da primeira infância nas políticas climáticas. E isso tem uma interlocução e acaba dialogando, e aí, considerando a temporalidade do nosso plano de ação, que é estabelecido de 4 em 4 anos, pensando o governo e as prioridades do governo que está em ação no momento, a gente transformou isso, que estava previsto para bater como meta até 2040, né, os objetivos para serem alcançados, e integrar as perspectivas da primeira infância ao plano de saneamento ambiental. A gente vem fazendo esse movimento, identificar as escolas aptas à implantação de áreas verdes, com prioridade para territórios mais vulneráveis ao calor, ampliar o plantio de árvores e unidades de educação infantil, promovendo áreas verdes e conforto ambiental, expandir e diversificar a cobertura vegetal urbana, tornando a cidade mais saudável e acolhedora para as crianças, e promover campanhas, formações e ações educativas sobre o tema através das diferentes secretarias. Então, aqui, acho que trazer um pouco para vocês de que o processo de desenvolvimento do corpo do bebê é o que faz com que ele fique tão vulnerável às mudanças climáticas. E aí, sempre pedir a sensibilização para que isso seja um fator a ser considerado quando a gente pensa as políticas climáticas. É difícil a gente conseguir fazer um processo de escuta com as crianças, que elas sejam ouvidas e efetivamente incluídas nesse ponto, né? Acho que sempre quando a gente vai escutar as crianças, elas trazem, por exemplo, incômodo com lixo na rua, que é coisa que a gente, como adulto, que vê isso o dia inteiro, acaba normalizando em algum momento. A gente vai ver tanto que a gente acaba falando, tem um lixo na rua, beleza. Feio, ruim, incômodo, mas tá aí, sempre teve. E para a criança, não. Para a criança, ela está vendo o mundo pela primeira vez. Tem esses incômodos que, às vezes, a gente esquece de olhar. Então, a gente vem tentando trazer a perspectiva da criança cada vez mais. A gente vem fazendo esse movimento aqui na primeira infância. E aí, acho que é isso. Não sei se a gente abre para dúvidas. Já pode abrir para dúvidas. Se alguém tiver alguma questão, tentar responder no que está ao alcance. Então, muito obrigada. É importante enfatizar o nosso plano de ação climático. Tanto o plano quanto o orçamento climático foi incluído a justiça climática. Então, todo o estudo do plano foi feito a partir da primeira infância e também da pessoa idosa, porque o que é bom para as crianças e para o idoso é bom para todo mundo, né? Então, a gente trabalhou muito isso. E o orçamento climático, que antes era só mitigação e adaptação, agora também tem a parte de justiça climática. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Todo mundo satisfeito com a apresentação? Então, obrigada. Bom, estamos chegando ao fim, então, da nossa reunião. Eu queria reforçar a entrega dos relatórios até o dia 15 de abril, na próxima semana, e reforçar que a nossa próxima reunião vai ser no dia 8 de maio, já com a apresentação dos relatórios. Cada reunião, algumas secretarias vão apresentar, e isso a gente vai combinando com vocês. Certo? Então, em nome do secretário Renato Nalini, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aqui o inspetor Bispo, o secretário Osmário, obrigado pela presença, e até a nossa próxima reunião. Obrigada.